Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu estou começando mais uma série aqui no canal e a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante, né, e que na verdade não é uma conclusão, né, é apenas parte da conclusão, porque eu considero um assunto muito extenso e eu demorei bastante tempo para fazer. Eu estou no meu computador mesmo e enquanto eu termino o texto, a primeira parte, eu vou gravar. Por quê? Para que a mensagem ainda esteja na minha cabeça, né? E não ter que ficar lendo. Bom, basicamente o tema do vídeo e dos 4 vídeos é a questão do Espírito Santo estar em nós, né? A questão de que é algo que já foi feito, né? Não é algo que nós vamos conquistar, não é algo que nós vamos alcançar, é algo que já é uma realidade. E a Bíblia fala sobre isso e ela nos dá essa segurança e a gente vai tentar entender isso aqui à luz das Escrituras, né? Eu vou usar no primeiro dia a teologia sistemática de Berkhof e vou usar a confissão de fé de Westminster para explicar um detalhezinho importante, mas basicamente depois dessa primeira parte nós vamos ficar apenas com a Bíblia, né? No máximo o que vai ter é um comentário de algum texto bíblico, tá bom? Então não é uma exposição de filosofia, não é uma exposição de pensamento. É uma exposição da Bíblia a respeito do Espírito Santo. Não é exaustivo, né? Tem o objetivo aí de tentar esclarecer, mas sem tornar cansativo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira parte do vídeo vai tratar sobre quem é o Espírito Santo. Então a gente ter uma introdução, uma motivação, quem é o Espírito Santo e o Espírito Santo no Antigo Testamento. Será que o Espírito Santo está na Bíblia toda? Ou será que ele aparece na metade do caminho? A gente vai tentar esclarecer isso. No próximo vídeo, a gente vai entrar mais a fundo num texto que é mal compreendido e que faz com que muitas pessoas sofram, né? Mas para entrar nesse texto, a gente precisa saber quem é o Espírito Santo. Então, vamos começar aqui de vez, né? Você vai ver algumas anotações aí no YouTube, né, para te ajudar. E basicamente eu vou falar o conteúdo da primeira parte. No final você vai ter um texto em PDF para você ler, vai ter mais conteúdo no PDF, né? Você vai poder fazer um estudo um pouco mais aprofundado, vai poder compartilhar, imprimir, fazer o que quiser, tá bom? A primeira parte desse vídeo é a introdução e a nossa motivação. Por que fazer uma série de vídeos, um tema tão difícil, tá? É muito difícil fazer isso aqui, gente. Parece fácil, mas quando você coloca no papel, você percebe que tem tanta informação, fica muito mais difícil, né? Então a gente vai acabar eu acabei pegando uma missão muito difícil para fazer, mas graças a Deus eu fiz um esboço e alguma coisa você vai aprender aqui, né? O problema todo, e que é a motivação desse vídeo, é que o movimento religioso chamado pentecostalismo, todo mundo sabe, o movimento pentecostal, acabou causando muitos problemas em relação ao Espírito Santo, né? Por quê? Porque na verdade não há uma pesquisa muito aprofundada na Bíblia em relação ao assunto, né? Há mais tradição do que estudo bíblico, do que busca na Bíblia para entender. E isso causa transtorno nos próprios pentecostais, né? Não causa transtorno em quem é reformado, causa transtornos nos pentecostais. A gente recebe de vez em quando um crente que vem falar que por não falar em línguas ele era excluído, né? Isso acontece muito ainda na maioria das igrejas pentecostais. Não estou dizendo que acontece em todas, mas acontece em muitas igrejas pentecostais, né? E isso é uma confusão e que pode ser resolvida lendo a Bíblia, né? A Bíblia ajuda a resolver essa questão aí. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou tentar usar a Bíblia, né? E por isso a primeira pergunta, por isso que esse vídeo é importante, né? Quem é o Espírito Santo ao qual
tantas pessoas falam, né? Quem é um lugar? É um espaço? É uma energia? É a presença? Bom, eu acredito que a Bíblia não fale nada sobre esses pontos que eu coloquei, né? Se é uma energia ou não. Mas ela dá uma resposta muito mais clara sobre o Espírito Santo, né? E a resposta mais simples e direta a essa pergunta é que o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus, né? Sendo Deus, o nosso Deus único, possuindo 3 essências distintas, o Espírito Santo, assim como o Filho e o Pai, o Espírito Santo é Deus, né? A terceira pessoa da Trindade, o Deus verdadeiro em sua terceira pessoa, né? Isso significa basicamente e ao mesmo tempo complicadamente que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ou seja, o que as pessoas tanto buscam, o batismo que elas buscam, né, é o próprio Deus. Não é uma presença, não é uma energia, não é nada disso, é o próprio Deus. A gente vê isso quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo, né, o texto polêmico, né, que fala sobre a Trindade. Né? Então, o primeiro João 5, versículos 6 ao 8, vai falar muito sobre isso. Um detalhe, eu vou usar nesse vídeo a versão King James Fiel, tá? Só para você saber, se você quiser comparar, eu estou usando a King James Fiel. 1 João 5, versículos 6 e 8 diz o seguinte: Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Por que esses três? Porque 3 são os que dão testemunho no céu. Muitas Bíblias cortam isso aqui falando que não tinha nos melhores originais. Mas quando elas cortam esse versículo 7, claramente fica faltando alguma coisa. Então você percebe que o texto crítico está faltando informação, né? O versículo 7 fica mais completo da seguinte forma: porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um, né? E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. No versículo 7 nós já vemos que há 3 pessoas. Não há 3 maneiras de se apresentar. Não há 3 energias que são a mesma pessoa, né? Como o unicismo costuma confundir, né? Aqui está falando de 3 pessoas, não, porque 3 dão testemunho no céu, e aí ele cita a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, a segunda pessoa da Trindade, que é a Palavra, Jesus Cristo, né, a Palavra, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E ele vai terminar dizendo que esses 3 são um. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você fala que está cheio do Espírito Santo, você não está cheio de uma força, você não está cheio de um poder, você está cheio do Deus. Eu não sei se isso bate com o que você tem visto, né? Mas estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus. É a mesma coisa, né? Então, mas muita gente confunde porque acha que estar cheio de Deus é estar em um lugar espiritual, né? Ou entrar em espírito, que é o pior definição, né? Eu estou no espírito agora, né? Isso não existe. Isso não existe na Bíblia, né? Você vai ver que não existe a partir de agora. A gente tem aqui o comentário da Teologia Sistemática do Augusto Hopkins Strong, uma das mais fantásticas que eu tenho, que vai tratar desse assunto também, né? Então ele ensina aqui sobre a Trindade de forma bastante clara, né? E é difícil Augusto Strong ser claro, mas quando ele fala sobre a Trindade, ele se torna claro. Então lá ele vai falar o seguinte: na natureza de Deus há 3 distinções eternas, que se nos representam sobre a figura de pessoas, e essas 3 são iguais, né? Eu vou ler de novo porque eu acho que a linguagem dele me confundiu. Na natureza de Deus há 3 distinções eternas que se nos representam sobre figuras de pessoas, e essas 3 são iguais. Agora sim, essa tripessoalidade
de Deus é a verdadeira exclusiva, é a verdade exclusiva da revelação. Ou seja, Deus é um Deus, isso não tem como mudar, né? Faz-se claramente, apesar de não formalmente, conhecida no Novo Testamento e podem achar-se indicações dela no Antigo Testamento, né? O que faz isso aqui? O que pode ser achado no Antigo Testamento? A Trindade, é isso que ele está falando agora. A razão nos mostra a unidade de Deus. Somente a revelação nos apresenta a sua Trindade, preenchendo os contornos dessa unidade e a vivificando. Ou seja, se formos pensar pela razão humana, a gente só vai entender Deus como uma pessoa que se apresenta em três, talvez, no máximo, né? A gente vai entender isso. Porém, Hopkins Strong está dizendo que a revelação da Trindade ela é algo sobrenatural. Ela se trata sobre a revelação de Deus mesmo. E é Ele quem faz isso acontecer na nossa mente. A gente sabe que é o Espírito Santo que nos ensina, né? Então não seria diferente com a teologia da Trindade, porque ela é bíblica também, né? Então a gente vê aí também que a Trindade pode ser vista no Novo Testamento, né? Mas que ela só pode ser compreendida pela revelação especial. Tem mais que ele fala mais agora. Quando ele vai falar sobre o Espírito Santo exclusivamente, ele usa um texto de Atos que é assim fatal. O texto de Atos ele quebra qualquer doutrina. Ele vai lá em Atos 5, versículo 3 e 4, quando diz o seguinte: mentistes ao Espírito, e depois ele fala, não mentistes a homens, mas a Deus. Ele está falando sobre Ananias, né? É o texto de Ananias e Safira. Ou seja, ele coloca o Espírito Santo como Deus mesmo, né? Como a pessoa também. E o que acontece com essas pessoas é serem julgadas e mortas ao mesmo tempo ali, né? Ele vai trazer também o texto de 1 Coríntios 3,16, que é muito pesado para quem está acostumado a entrar no Espírito, ou para quem está acostumado a usar isso, né? A gente sabe que acontece muitos exageros, né? Mas lá em 1 Coríntios 3,16, a gente vê a seguinte descrição: vós, aos destinatários, né? Vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Lá ele está fazendo uma pergunta que faz parte do contexto, mas ele está afirmando ao mesmo tempo que nós somos templo de Deus e que esse Deus e o nosso corpo é um templo onde o Espírito de Deus habita, né? O Espírito Santo, né? Já mostrando o Espírito Santo como alguém que está em nós, né? Não uma energia, mas uma própria essência do Deus, né? A terceira pessoa da Trindade. E lá em 1 Coríntios 6,19, ele ainda vai dizer que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E lá em 12, 4, 6, ele vai usar as palavras o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, né? O mesmo Deus que opera em vós todas as coisas. E Augusto Strong termina usando uma frase ali de Meyer, não sei se Meyer, eu acho que é um teólogo que ele pegou o quadro inteiro do teólogo, né? A divina Trindade é aqui indicada em seu apogeu ascendente, de tal modo que passamos do Espírito que concede os dons ao Senhor, Jesus Cristo, que é servido por meio deles, e finalmente a Deus, como a primeira causa absoluta e possuidor de todas as forças cristãs. Possuidor de todas as forças cristãs, opera a inteira soma de todos os dons carismáticos em todos os que são dotados. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é uma força, né? Isso que a gente tá vendo aqui em Hopkins Strong. Mas a gente tem uma definiçãozinha interessante que você vai achar por aí e que a gente precisa falar aqui também. A Confissão de Fé de Westminster trata desse assunto, e o credo niceno anatasiano também, ele vai tratar sobre isso aqui e colocar uma definiçãozinha que pode confundir no final. Para explicar, eu trouxe aqui a Confissão de Fé de Westminster, né, que diz o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Nós falamos sobre isso aqui até agora. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
O Pai não é gerado, nem procedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Tá. Isso pode confundir por quê? Porque está falando que o Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Do Pai e do Filho, né, no caso. Mas isso aqui está dizendo sobre o plano de salvação. Ele não está falando que Deus criou ou que Deus gerou, né? Ele está falando sobre um plano, né? E nesse plano, o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, ele planeja e ele envia. Então, quando Jesus vem, né, o próprio João 3,16 vai falar isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, no plano da salvação, o Pai envia o Filho. A primeira pessoa da Trindade envia a segunda pessoa da Trindade. E isso tudo termina com o envio do Espírito Santo também. Mas isso não significa que eles passam a existir ali. Isso significa que eles estão executando um plano previamente planejado, digamos assim, né? Então, isso aqui só para esclarecer, porque muita gente vai ler e vai ficar com dúvida a respeito disso aqui. Mas você pode encontrar esse plano também em Salmo 2. O Salmo 2 mostra um planejamento da nossa salvação, da redenção do homem, né? E você pode perceber isso lendo lá também. Nós já definimos que o Espírito Santo é Deus, né? Isso é muito importante. Pode parecer que não é importante agora, né? Ou pode parecer pequeno para você agora, mas quando a gente entrar nos textos você vai entender o porquê isso é grande. Por quê? Nós vamos tratar de Atos 1 e 2 daqui a pouco. E para tratar disso, nós vamos precisar pegar pesado no Antigo Testamento. E se a gente não entender que o Espírito Santo é Deus, quando a gente entrar no Antigo Testamento, a nossa cabeça vai explodir, né? Então eu vou preparar vocês aqui quanto a isso. A gente tem agora um tópico pequeno sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E na verdade há mais textos no Antigo Testamento que falam sobre o Espírito de Deus. Tá? Eles usam às vezes a palavra sopro, fôlego, né? Mas existe vários. Uma boa teologia sistemática vai mostrar o restante. Como nós precisamos ser diretos, eu vou trazer aqui 2 textos claros sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? São eles: Juízes 14, versículo 6 e Salmo 51, versículo 11. Antes de ler o texto, eu preciso preparar você para que você não fique perdido, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando é que começa e termina a palavra de Deus? Ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse. Então, toda a palavra de Deus. O texto que você vai ver agora pode causar um pouco de confusão, mas ele representa a palavra de Deus. Então, só isso que eu queria dizer. Juízes 14, versículo 6, a gente tem a história de Sansão, né? E especificamente nesse verso, está escrito o seguinte: e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, Sansão, né? E ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. Está falando do leão, né, que ele mata. Se não me engano, posso estar enganado porque eu estou lendo aqui apenas o verso que eu citei, né? Já tem um dia que eu escrevi, mas é o leão mesmo. E ele não tinha nada nas suas mãos, porém ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. É o leão mesmo. Eu li há pouco tempo isso aqui, né? Muita gente pode argumentar dizendo que o Espírito do Senhor aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus mesmo, porque Deus é o Espírito Santo e também é o Filho. Só existe um Deus, mas é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa diferente. Você vê que ele está agindo por conta própria, né? O texto fala que o Espírito do Senhor veio poderosamente. O texto não fala que Deus enviou o seu Espírito, né? Mas que o Espírito do Senhor veio poderosamente. Então é uma ação de alguém, né? É alguém executando um plano dele, né? Então não tem como a gente achar aqui que o Espírito do Senhor é a vontade de Deus sendo cumprida, no sentido de que não há ali a presença da terceira pessoa, né? Há sim a presença da terceira pessoa. O outro texto é Salmo 51, versículo 11, onde Davi faz um pedido muito interessante, né? Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito.
O salmista está clamando por duas coisas diferentes, né? Para que Deus não o expulse de perto de si, né? Deus não expulse o salmista de perto de Deus, né? E também não retire do salmista o Espírito Santo. Nós temos duas pessoas da Trindade numa mesma frase, né? Então fica aqui mais uma vez mostrada e clara de que o Espírito Santo não está apenas no Novo Testamento. Isso é importante, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O grande segredo de compreender as doutrinas da Reforma é justamente compreender o Antigo Testamento. Não há dificuldade em compreender nada da doutrina da Reforma. Ela é muito simples, mas ela exige que você conheça o Antigo Testamento. Se tratando do Espírito Santo, não é diferente. Pelo contrário, é muito mais pesado e é muito mais necessário conhecer o Antigo Testamento. Você viu aí em poucos minutos que que o Espírito Santo é Deus, que ele está no Antigo Testamento. Você viu isso através de Strong, você viu isso através do texto bíblico, e a gente fica aí sem sombra de dúvidas de que ele é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Bom, passado isso, a gente precisa ir para a nossa parte 2. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque a ideia é fazer com que você tenha pequenas reflexões, mas reflexões diretas, né? Para que isso desembole muita coisa na sua cabeça, né? Muita coisa que foi ensinada errada, muita coisa que você quis aprender errado ou que você foi enganado, isso já vai passando a partir de agora, porque você leu dentro da Escritura quem é o Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e a gente continua na próxima parte lendo Atos 1 e Atos 2, entendendo o contexto histórico, entendendo o que foi relatado em Atos 1 e 2, e depois na terceira parte a gente vai pegar pesado nas profecias do Antigo Testamento. Fiquem com Deus e até o próximo podcast aqui no canal Palavras em Chamas.